Será que jejum intermitente é para você? Eu vejo muitas pessoas com descontrole alimentar, falando que muitas vezes não conseguem parar de comer alguns certos alimentos. E muitas vezes essas pessoas acabam fazendo jejum intermitente para tentar emagrecer. A grande questão é que jejum intermitente não é para todo mundo. E fica aqui para saber se realmente ele vai funcionar para você ou ele tá botando tudo a perder. Meu nome é Bruna Boaventura, sou nutricionista, cientista, professora de nutrição e aqui através do meu canal eu trago a nutrição que vai muito além de só pode ou não pode. Hoje a gente vai falar um pouco sobre como o jejum intermitente ou o jejum por si só, ele pode impactar no descontrole alimentar. Existe uma moda já há algum tempo e eu acho que ela não está se acabando, é de muitas pessoas aderirem a processos de jejum. Jejum intermitente, jejum de diferentes formas estruturais, de 14, 16, 18, enfim, diferentes formas de ficar uma janela de tempo sem se alimentar. A grande questão é que jejum não é para todo mundo, especialmente porque muitas pessoas relatam descontroles alimentares. Muitas pessoas têm uma dificuldade em inibir impulsos, especialmente em alimentos hiperpalatáveis. E quando a gente tem uma estratégia de jejum, muitas vezes a gente pode potencializar comportamentos alimentares disfuncionais e muitas vezes desenvolver transtornos alimentares. Em pessoas que já têm um transtorno alimentar e muitas vezes não foi diagnosticado, fazer o jejum intermitente pode potencializar o quadro, a piora desse quadro de transtorno alimentar, especialmente um transtorno de compulsão alimentar. Sendo assim, é muito importante conhecer sobre como é a sua relação com a comida e entender se essa prática de jejum não está piorando muitas vezes um comportamento obsessivo, impulsivo em relação à alimentação como um todo. Especialmente fazer o jejum intermitente, ele pode piorar inclusive a frequência dos episódios de compulsão alimentar e, como eu falei antes, acabar até desenvolvendo transtornos alimentares nos indivíduos. Esses momentos de privação e restrição e depois alimentação novamente pode desencadear um desequilíbrio entre saber lidar com esses momentos de inanição e alimentação. Por isso, tenha muito cuidado, especialmente se você já tem características de ter episódios de compulsão ou um comportamento que parece de uma compulsão alimentar. Nesses casos, não é indicado que você faça jejum intermitente, porque isso pode potencializar e piorar muito o seu quadro. Muitas vezes, o que a gente vê também é que o próprio jejum intermitente, ele acaba interferindo negativamente no próprio metabolismo. A gente vê muitas vezes pessoas reclamando de metabolismo lento, ineficiente, mas a questão da ritmicidade das refeições pode auxiliar nisso, enquanto muitas vezes esses jejuns podem piorar. Então é importante que se analise cada caso, mas observe se no seu caso fazer a alimentação de uma maneira mais frequente não é talvez muito mais vantajoso do que se aventurar numa estratégia de jejum. Muitas vezes as pessoas acabam comendo quantidades exageradas de comida quando voltam a se alimentar depois de um período de jejum. E vale a reflexão, será que ficar tanto tempo sem comer e depois comer de uma maneira exagerada, 3, 4, 5 vezes mais do que o normal, será que isso é saudável realmente? Ou seja, o comportamento alimentar que percorre o dia alimentar desde o momento da execução do jejum e depois da alimentação, ele precisa ser avaliado. Será que ele está sendo funcional, equilibrado? Será que a pessoa ela está conseguindo equilibrar esse comportamento alimentar ou ele está potencializando uma rigidez e um descontrole na hora da alimentação? Muitas vezes as pessoas que fazem jejum intermitente acabam tendo um desequilíbrio emocional, ficando mais ansiosas, estressadas, mal-humoradas. Avalie se mentalmente essa estratégia está ajudando ou não. Especialmente porque, como eu falei antes, o jejum ele gera um descontrole alimentar muito grande. E essa falta de controle acaba deixando o indivíduo ansioso, especialmente com essa obsessão das janelas em que há alimentação, o que pode
facilmente evoluir para padrões alimentares disfuncionais. Outra questão também que acaba potencializando é alimentos que podem e que não podem, alimentos que são bons e não são bons. E essa questão de rotular certos alimentos também gera uma sensação de culpa, de frustração, que não é algo funcional. É importante também que a gente avalie o quanto de nutrientes estão vindo nesses momentos de alimentação. Será que a gente está tendo a oportunidade de consumir todos os macro e micronutrientes necessários para aquele indivíduo? Fazer estratégias de jejum intermitente é importante que se tenha um profissional junto. E os profissionais, eles precisam avaliar a real necessidade da inclusão de uma estratégia assim. O que eu vejo muitas vezes é profissionais indicando uma estratégia dessa maneira sem entender que o comportamento alimentar daquele indivíduo, daquele paciente é incompatível com a estratégia de jejum alimentar. Por isso, investigar o consumo alimentar, a relação com a comida, os momentos de descontrole alimentar que muitas vezes a pessoa já relata. É impossível a gente simplesmente prescrever jejum intermitente para alguém que relata descontroles alimentares. Ou seja, avaliar a pessoa em relação a como ela lida com o processo de alimentação é essencial para evitar qualquer prejuízo com uma estratégia assim. Sendo assim, jejum intermitente muitas vezes pode não ser para você e especialmente ele pode estar potencializando mais descontroles alimentares, uma relação mais disfuncional com a alimentação. Ele pode estar potencializando episódios de compulsão alimentar. Você pode estar ficando muito mais ansioso, depressivo, estressado em relação ao processo de alimentação por conta dessa estratégia. Então cuide simplesmente ao fazer uma estratégia assim e avalie se ela não está potencializando a piora do seu quadro em relação a uma alimentação mais disfuncional. E eu falo isso porque é muito comum a gente receber pacientes que estão tentando essas estratégias. Eu estou tentando porque todo mundo lá no meu trabalho também está fazendo jejum intermitente. Eu também vou, tal pessoa perdeu tanto. E cada um vem com uma história especialmente de comparação. Eu vou fazer porque tal pessoa fez e emagreceu tanto. A grande questão é que muitas pessoas que estão vindo para os consultórios com estratégias de jejum intermitente simplesmente estão com um descontrole alimentar exacerbado, muitos com diagnósticos subclínicos de transtorno de compulsão alimentar e muitas com características de transtorno de compulsão alimentar. Ou seja, tome muito cuidado com estratégias que vocês veem por aí. A nutrição, ela tem diversas nuances e nem todas servem para todo mundo, especialmente para as pessoas que têm descontrole alimentar ou sentem que em alguns momentos elas não conseguem frear o impulso de comer mais ou de repetir um prato de comida que está gostosa ou de comer uma barra de chocolate. Especialmente nessas pessoas que têm essa perda de controle, é muito importante que essas pessoas não fiquem muito tempo sem comer. Ficar com fome é o grande problema muitas vezes desses pacientes. Quem que não fica com fome num jejum intermitente de 12, 14, 16, 18 horas? Então, ficar com fome é um aspecto que é incompatível com quem tem descontrole alimentar. É importante que a gente avalie esses detalhes para que a gente sempre utilize as melhores estratégias para cada caso. Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido alguns aspectos sobre fazer ou não fazer jejum e tome muito cuidado com estratégias que não são compatíveis com a sua realidade e que podem piorar em muito a sua saúde. Se você gostou desse vídeo, aproveita e compartilhe com alguém que você sabe que está fazendo jejum intermitente e que talvez não esteja sendo tão saudável.